Lucas 17, versículos do 26 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode sentar. Só até aqui, vou me ater só nesses versículos. Bem, irmãos, como falei no início, não é um texto, ao todo dele não é fácil, mas para a glória de Deus, e espero, que a nossa mensagem seja clara e objetiva, que Deus abra o nosso entendimento nesse tempo que nós vamos ficar aqui esta noite, que venha dessa mensagem dar fruto, para a glória dele, amém? O que mais nós temos visto, as pregações, as mensagens, aí fora, não dentro dessa igreja, de maneira alguma, elas estão sempre voltadas a ensinar o homem como viver e sobreviver aqui nessa terra. Ou seja, o desfrute dela, o melhor dela, o bom aproveito dela, é isso que é ensinado. Mas só que tem levado as pessoas a ter a esperança também, com esse tipo de mensagem, que o mundo vai melhorar. Isso não é verdade, pois a sua data está marcada, a sua data de validade está marcada. As pessoas, de modo geral, estão tão envolvidas e presas com isso, com essas coisas do mundo, inclusive com o seu pecado, que não vê que o fim está próximo. Mas também, aqui que entra, muitos cristãos têm tanta ocupação demais com essas coisas da vida, que têm vivido, de certa maneira, que parece que esqueceram da promessa da vinda de Cristo. Isso é muito complicado e muito sério. Então, nós sabemos que, para a igreja, que isto é tão certo, a vinda dele, como a primeira. Isso é promessa para nós, é falado isso constantemente. Será a negligência da igreja? A igreja visível, Será que é negligência da igreja? Deveria pregar essa verdade? Ela pura. Por que pura? Sem contaminação? Porque corremos risco de injetar coisa na palavra, porque a palavra é verdade, ela é pura, é a palavra de Deus. Mas os pregadores, nós corremos risco, eu me incluo junto, eu vou falar nós, de incluir coisas que a palavra não diz, ou seja, contaminar a que sai da minha boca, que sai da nossa boca. Então, pregar, por exemplo, será a negligência da igreja? Pregar a verdade também, ela tem que ser direta, sem rodeios. Rodear tanto, porque eu, por exemplo, tenho costume de rodear tantas coisas para chegar num propósito. Mas tem que ser direta. E aí, então pregar essa verdade sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre a vida cristã, como ela deve ser vivida. Enquanto isso, para aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Então esse texto de Lucas, que lemos, nos traz um alerta. A todos, sem exceção. Nos traz um alerta. Mas ao mesmo tempo,
esse texto é desafiador para o crente, que traz isso no contexto escatológico, né, que traz acontecimento do futuro, a segunda vinda de Cristo. E ele registra esse discurso, começa desde lá do versículo 20, o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, Jesus usou esses exemplos, 2 exemplos do passado, para lembrar esse julgamento, que Deus vem repentinamente. Ou seja, eu coloquei com aviso, porque eu creio que é com aviso, porque a igreja séria, verdadeira, ela está sempre ministrando a palavra, está sempre avisando os acontecimentos de algo que, então, é com aviso. E, ao mesmo tempo, esse texto traz também, cita as dificuldades de abrirmos mão das coisas dessa vida. Isso aqui que entra o desafio. E logo depois, o último versículo que nós lemos, ele inclui assim uma pequena frase que nos chama a atenção. Foi Jesus que disse isso aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló. 17:32. O último versículo que nós lemos. Aqui eu sei que fala de um contexto assim, esse comentário, né? A tendência humana de conservar essa vida aqui, enquanto esquece do futuro. Então, essa menção da mulher de Ló, ela carrega para nós muitos significados. E vamos aprender algumas lições. Mas, antes disso, eu quero fazer um resumo da vida de Ló, porque Jesus fala, lembrai da mulher de Ló. Quem foi Ló? Para a gente situar. E esse texto de Lucas está ligado lá em Gênesis, né? Gênesis 19, começa do 11, do capítulo 11 em diante. Está registrada a história da família de Ló. E, em resumo, seria assim, né? Ló era sobrinho de Abraão, pai dele morreu antes dele sair de Ur dos Caldeus, e Ló acompanhou Abraão na sua jornada. Ló com seu tio, né? Os dois se tornaram muito ricos nessa jornada, e muito rebanho, houve desentendimento entre os pastores desses 2 homens, e seu tio propôs para Ló, vamos separar, não daria para eles ficarem, né, brigando por causa disso. E então, Abraão deixou Ló escolher, e ele escolheu a melhor terra, por lá da direção de Sodoma, da Campina de Jordão. E viu lá que a terra o texto diz lá em Gênesis, que a terra era fértil, boa de criação para o rebanho. Aqui, amados, ele tomou uma boa decisão aos nossos olhos. Os olhos de profissionais, bom empreendedor, né? Ele viu que era bom a princípio. Mas, ao mesmo tempo, isso, por exemplo, quando ele olhou essa terra fértil, né? Só que o futuro colocou ele num deserto espiritual. Porque muitas das vezes nós mudamos de lugar, queremos mudar de lugar, de cidade, né? Em busca, né? de melhoria. Né? Nada mal com isso. O negócio é estar na direção de Deus, né? Correr atrás dessas oportunidades. Então, além de separar de um homem justo, igual Ló, igual o tio dele, Abraão, Ló levou sua família em direção a Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade e maldade. Com o tempo, ele acabou mudando lá para essa cidade. Nós não sabemos quando Ló casou, pelo menos não está. Os primeiros registros mencionam mulheres na companhia deles em Gênesis 14. Alguns anos passaram e Deus resolveu destruir Sodoma, muito conhecido, nós sabemos, né, a maioria das pessoas sabe disso, e as cidades vizinhas. Pois não, Deus não achou quase ninguém justo naquela cidade. Naquele dia, Ló perdeu tudo. Até os pretendentes das suas filhas, que não acreditaram nos anjos de Deus, ficaram naquela cidade condenada. E a mulher de Ló, em desobediência aos mensageiros de Deus, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Logo em seguida, lá o texto continua, em Gênesis,
fala que suas 2 filhas deram vinho ao pai e cometeram incesto com ele. Então, resumo a história de Ló, é isso aí. No versículo 26, onde nós começamos a nossa leitura, começa assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como? O que eles faziam lá? O 27 fala aqui: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será nos dias do Filho do Homem. E o 28 fala que, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. E no 29, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre e consumiu a todos. Bem, aí chega no 30, ele repete a mesma coisa: assim será no dia do Filho do Homem, que há de manifestar. Pegou essas 2 situações reais para comparar com a sua vinda. Então Jesus está dizendo: eu voltarei de novo, assim também acontecerá na minha segunda vinda. Jesus lembra esses 2 fatos aos seus discípulos, em época diferente, comparando com a segunda vinda, que será dessa maneira: certa, rápida e destrutiva. As pessoas estarão muito ocupadas e desapercebidas. Ou seja, é promessa do próprio Jesus aqui. Ele mesmo que fez essa palavra, e a palavra dele não falha. Mateus 24, o próprio Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Preciso, nesse ponto, perguntar, para os irmãos: o que tem preenchido a tua vida? O que tem ocupado a sua vida? Eu posso citar algumas coisas que podem ter ocupado a sua vida, a nossa vida: festas, banquetes, comidas, bebidas, negócio, trabalho, lazer. São inúmeras coisas que podem estar nos preenchendo a nossa vida. Temos ouvido que Jesus vai voltar, que Ele vai chegar e será como um relâmpago. Até no versículo 24, aqui em cima, que não lemos, está: será como um relâmpago, será rápido, não vai dar tempo. E é interessante, o 31, o 31 diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-la. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. O que quer dizer isso? O que significa esse versículo 31? Enquanto você estiver no telhado da sua casa, não volte para buscar os seus bens no cofre, Não desça para tirá-lo. Igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás para buscar. Interessante, amados? O desejo nosso é que a nossa família se converta. Isso é bom. Mas muitos da nossa família vai ficar para trás. E não adianta. Então, o que significa isso? Aí, quando você vai para o 32 tem a resposta. Lembrai da mulher de Ló. Em outras palavras, que Jesus está dizendo aqui: não façam com a mulher de Ló. Não olhe para trás, não corra, olhe para frente. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Então, lembrai da mulher de Ló. Na NVT, que eu achei melhor, lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. É daqui que eu tirei o título dessa mensagem: porque Jesus quer que nos lembramos da mulher de Ló. Qual foi o pecado dessa mulher? Olhou para trás? Se cair uma coisa ali atrás, a maioria olha.
Parece tão simples. Não combinei com ninguém para soltar nada ali atrás. É combinado, né, pastor? Tá, eu não voltava a olhar para trás. Por pouca coisa. Será que somente isso? Meu querido, olhar para trás no contexto espiritual, isso implica sérios problemas para a nossa vida. Quem olhar para trás poderá ser destruído. Então Jesus pegou duas situações reais da história passada, né? Para exemplificar coisas espirituais vindouras que apontaria para a segunda vida e como ela seria. E pegou duas situações reais. Quando Jesus manda lembrar da mulher de Ló, ele quer que aprendamos algumas lições. Primeira dela, obediência. Obediência é uma palavra, aliás, é uma palavra de grande desafio para o crente. A mulher de Ló desobedeceu a ordem que foi dada para não olhar para trás. Se tivesse obedecido, teria sido salva junto com a família dela. O que aprendemos aqui? Que desobedecer é um perigo grave. Aí, eu peguei uma das devocionais do nosso pastor, citar quase na íntegra. Este pecado é antigo. Quase o primeiro a ser cometido no jardim. E não foi o primeiro. Quase o primeiro. Só perdeu para o pecado da cobiça e da incredulidade. Aliás, isto é o que é desobediência, fruto do orgulho de alguém que acha que não precisa de nada e ninguém. E da incredulidade de alguém que acha que não precisa de conselho de ninguém. Essa citação do pastor, peguei ela intacta, muito bom. Eu estava pensando que era desobediência, não tinha pensado, ainda bem que eu encontrei. Então, meu querido, qualquer ação de desobediência da palavra de Deus, teremos consequências graves. A segunda, desfrutar das bênçãos de Deus não garante salvação. Lembre-se que ela era esposa de Ló, sobrinha de Abraão. A Bíblia fala que os dois homens eram justos. Mas ela viveu debaixo do teto da tenda, né? Tenda. De um homem justo, muitas vezes viu o poder de Deus, desfrutou de tudo aquilo. O que aprendemos aqui? O fato de participar de todas as reuniões, de ser membro da igreja, morar na mesma casa, nós não lemos aqui, tem o versículo em diante, dormir na mesma cama, ser filho de crente, não te garante a salvação. 1 Coríntios, Paulo diz assim, 10, do 1 ao 5. Eu vou abrir lá. 1 Coríntios 10, diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí, por que eles foram prostrados no deserto? Porque cobiçaram coisas más, foram idólatras, prostituíram, tentaram Deus, murmuraram e assim por diante. E aí quando você vai lá no 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, estão escritas para o aviso de quem? Nosso, para quem já são chegados os fins do século. Então, não adianta você desfrutar da bênção de Deus, não te garante salvação. E a terceira, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. O que Jesus está querendo ensinar para
para nós, discípulos, lembre da mulher de Ló. Acho que Jesus está dizendo aqui que lembramos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representa algo muito mais profundo. Representa anos de incredulidade. Eu ouvi isso uma vez do pastor, referindo a uma pessoa, né? Foi muitos anos, muito tempo de afronta a Deus, rebeldia contra Deus, mas depois que a pessoa converte, e elas às vezes carregam aquela dificuldade, porque foi muitos anos de afronta a Deus. Nesse caso aqui, ela deve ter muitas ocasiões, Deus, na sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. Deus disse, não olhe para trás, não olhe para Sodoma, está dominada pelo inimigo, pelo diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma. Mesmo enquanto escapava do julgamento de Sodoma, o pecado dela, que não parecia tão grande, e ela olhou para trás, mas algo mais profundo dentro dela fez ela olhar. O amor por Sodoma fez ela desobedecer. O coração dela estava lá. Ela não queria ir. Se vocês conferirem lá, os anjos tiveram que arrastar a família para tirar de Sodoma. Provavelmente, ela viu o coração dela, o seu tesouro sendo destruído. Irmãos, aprendemos coisa aqui, olha. Não olhe para o teu passado. Só sabe aquelas coisas, que esse testemunho que fica assim, eu era daquele jeito. Tá? Você está trazendo à tona a Sodoma para a tua vida. Trazendo o mundo para a tua vida. Aquilo já foi. Então ela olhou para lá. Os bens dela, genros, né? Os futuros genros dela. Vida de pecado. Ela deu só uma última espiadinha. E virou o estado de sal. Onde está o teu coração, meu amado? A Bíblia diz em Mateus 6 e Lucas 12, por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora eu pergunto em inversa. Onde está o teu tesouro? Está aqui na terra, meu Deus? Ou está lá? Outra lição. Lembre-se da mulher de Ló, estava quase salva. Ela chegou a sair de Sodoma, mas olhou para trás e converteu no estado de sal. Quero te lembrar que quase salvo não é salvo. Você pode achar, viver, andar como salvo, mas não é salvo. Pode andar no meio da igreja e não ser salvo. Mas talvez, deixa eu pegar esse quase. Talvez esse quase é o tempo da tua decisão. Talvez esse quase é o tempo da tua decisão para tornar filho de Deus. Talvez o quase é o intervalo entre você e a salvação. Talvez esse quase é a distância entre o teu desejo de ser salvo. Talvez esse quase é a ponte que você precisa atravessar para que seja salvo e atingir a segurança da vida eterna. Quase é um tempo muito pequeno. É como um relâmpago. Não deixe o quase para todos. Não deixe o quase fazer você pecar. Ou te destruir e levar você para o inferno. Lembre-se, outra lição. A ela foi oferecida a salvação. Amados, Cristo é o lugar da salvação. É o nosso refúgio. É na cruz que Ele derramou o seu amor. Se fez pecado por nós.
Ele não conhecia pecado. Levou os meus pecados, levou os nossos pecados, tomou o meu julgamento. Ele sofreu naquela cruz. Algo que nós merecíamos. Lembra quando ele diz: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para o seu filho? Não. Deus não abandonou o seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por nós, por nossa causa. Ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. A ira de Deus. Ele sofreu a ira de Deus, que era para nós. Ele bebeu todo o cálice, como é falado aqui muitas vezes. A última gota do cálice da ira de Deus. Aquela mulher não merecia, aliás, foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. É isso que os anjos estavam tentando fazer. Levá-la para um lugar seguro. Sexta e última lição. Lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras falam em Amós: prepara-te para encontrar com teu Deus. Não adie. Nem endurece o teu coração, sendo muitas vezes repreendido, avisado. Subitamente será cortado. Não terá outra chance. Não terá remédio. Agora terminando, meus queridos. Esta mensagem eu creio que é para todos nós. E eu vou citar 3 grupos aqui. O pastor fala que tem 4, mas realmente tem 4, mas eu abrangei só 3. 3 grupos de pessoas. Aqueles que são crentes, que levam o cristianismo a sério. Essa mensagem é para você. 1 Coríntios 10, 12 diz: quem está de pé, cuide para não caia. Isso significa que quem considera forte e estável deve ter cuidado para não cair na tentação ou pecado. Aos eleitos, ao crente genuíno, você não vai perder a salvação, mas pode pecar. Então fique atento, alerta, quanto ao desviar o seu olhar. Não só desviar o seu olhar, olhar para trás, olhar para o mundo. Pois o seu coração, o coração do crente não está nesse mundo, está em Jesus. Eu não ouvi, amém. Teu coração está onde? Aleluia. E o segundo grupo, aqueles crentes salvos, mas está levando ou está amando o mundo e não tem percebido. Eu preciso citar que o amor do Pai não está. Então, cuidado. Tem olhado para trás. Não só olhando, mas tem participado do pecado desse mundo. É triste ver crente que não leva a sério a palavra de Deus. Amado, você leve a sério a marca de cristão, a marca de Cristo que você carrega. Porque se você não tiver levando isso a sério, você está vivendo, sabe o que é? O pior entre 2 mundos. O presbítero César tem ensinado nas 2 terças-feiras sobre ser sal da terra. Preservar o caráter de Cristo. Se você não preserva o caráter de Cristo, o caráter de um cristão, então você vai ser como um sal fútil, pisado, sem sabor. Aqueles que vivem, andam, falam como ímpio, acaba gostando desse mundo. Aí que então ama o pecado
e por isso que sofre, vive o pior entre dois mundos. Isso é, porque o crente eleito que vive nadando entre esses dois mundos, ele sofre, porque o Espírito de Deus habita, o Espírito Santo fala para a pessoa. Depois ele volta triste, arrepende. Então não viva o pior desse mundo, o pior entre dois mundos. Seja sal dessa terra. Meu querido, não olhe para trás, tire os seus olhos de Sodoma. Não deixe o teu coração te enganar. Deixe esse mundo viver o pecado dele para a sua própria destruição. Terceiro grupo, não sei se tem aqui, mas está gravando, né? Terceiro grupo, mas se estiver aqui, me ouça. Se você ainda não tem Cristo, venha enquanto pode. Não adie a sua decisão. Hoje é dia de fugir desse mundo caído. Não recusa a tua oportunidade de ter Jesus em teu coração enquanto há tempo. Deus mandou os anjos retirar a família de Ló de Sodoma. E hoje Ele manda a igreja, através da palavra, avisar, pregar, convidar. Para quê? Para tirar você desse mundo. Mostrando um único caminho, oferecendo a salvação através de Jesus. Tome uma posição antes de ser destruído com esse mundo. Meus queridos, fuja para um lugar seguro. O único lugar seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo. Ele é o nosso refúgio. O último parágrafo, separei aqui. Amados, crente no Senhor, a ordem de hoje é, para todos nós, obedeça, não olhe para trás e prossiga. Seja sal nesta terra, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tome uma postura, uma posição, tire o coração desse mundo, tire o olhar desse mundo. Não olhe para trás, não olhe para Sodoma, da onde tu saíste. Lembre-se da mulher de Ló. Prossiga para o alvo, olhando para a frente, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Termino aqui a minha mensagem. Louvo a Deus pela oportunidade. E como soldado de folga no quartel, eu vou passar a mensagem para o nosso comandante. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade.